Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas engrenagens que movem o nosso mundo. A nossa missão nesta análise de hoje é desbravar as táticas de regularização ambiental e segurança rural aqui no Brasil. Isso mesmo, é um tema denso, mas fascinante. Com certeza. E para quem vive o dia a dia do agronegócio ou acompanha de perto a economia brasileira, siglas como CAR, APP, RL, PRA já fazem parte do vocabulário, né? Já estão na rotina. Então, não precisamos chover no molhado e explicar o básico. Mas o que a análise profunda da legislação e das práticas de mercado revela hoje não é um mero manual de como preencher formulários governamentais. A verdadeira discussão aqui é sobre pura gestão de risco. Exato. É sobre proteção patrimonial em um dos setores mais vitais e dinâmicos da economia global, onde, francamente, um erro de cálculo pode custar uma fazenda inteira. Exatamente essa perspectiva que muda o jogo. O que precisamos estabelecer desde o início, a nossa tese central aqui, é que tratar essas regras como um mero detalhe administrativo cria o que o mercado chama de passivo oculto. Passivo oculto. Isso. É como ter uma rachadura na fundação de um prédio de luxo. Ela fica lá, silenciosa, invisível a olho nu, até que a estrutura simplesmente cede. Nossa! E no campo, essa rachadura explode na forma de multas milionárias, áreas embargadas onde um trator não pode sequer ligar o motor. Caramba, nem ligar o motor. Pois é, e o bloqueio imediato do crédito rural. Entender a fundo essa dinâmica, as armadilhas invisíveis da lei, é fundamental para quem busca estar bem informado. Não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de viabilidade financeira e de acesso a capital mesmo. Certo, vamos destrinchar isso. Vamos lá. Todo mundo que nos ouve sabe que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é obrigatório e totalmente digital. Mas o foco agora é o perigo real do chamado CAR mal feito. Porque o CAR é a base do castelo de cartas. Se a base for fraca, tudo que vem depois desmorona. O processo de fazer o cadastro exige uma preparação muito meticulosa antes mesmo de abrir o sistema. Um erro incrivelmente comum e que muitas vezes é feito de forma intencional por quem tenta dar aquele famoso jeitinho. Ah, o jeitinho, claro. Exato. É tentar maximizar a área de plantio omitindo dados. O proprietário desenha o mapa da fazenda e decide simplesmente sumir com uma nascente ou com um pequeno curso d'água intermitente. E aí que a tecnologia atual não perdoa de jeito nenhum. Antigamente, o fiscal precisava ir até a porteira da fazenda de caminhonete para descobrir isso. É verdade. Hoje, o controle cruza dados com satélites de altíssima resolução. Estamos falando de plataformas como o Mapiomas, o INPE. A autuação chega via satélite. Direto do espaço. Direto do espaço. Tentar enganar um sistema georreferenciado moderno, omitindo uma nascente, é pedir para ter a propriedade sinalizada em vermelho nos sistemas do governo. O órgão ambiental simplesmente sobrepõe o mapa enviado com as imagens espaciais, detecta a fraude e emite a multa. E o estrago vai muito além da infração ambiental em si, sabe? Exatamente, o impacto no bolso é quase imediato e muito severo. Se a gente observar a evolução do Código Florestal, a Lei 12.651, fica muito claro que o legislador usou o sistema financeiro como braço armado da lei. Depois do final de 2017, os bancos simplesmente cortaram o crédito agrícola para imóveis rurais que não estejam com o CAR em dia. A torneira do financiamento seca completamente. Seca na hora. O produtor não consegue financiar a safra, não consegue comprar maquinário com juros subsidiados, não consegue girar o caixa. Sem o CAR, a fazenda perde o oxigênio financeiro. O que nos leva a uma fase que muitos negligenciam, que é o chamado pós-CAR. Ah, interessante. Existe uma falsa sensação de segurança de que o trabalho acaba ao clicar no botão de enviar lá no sistema. Mas o segredo da segurança jurídica está no monitoramento constante. O status do cadastro vai mudar com o tempo. Ele não é estático. De forma alguma. Ele pode estar em análise, pode apresentar pendências apontadas pelos técnicos do órgão ambiental ou pode finalmente ser validado. E quando o governo aponta uma divergência, digamos alegando que uma área foi desmatada ilegalmente no ano passado, o que salva o produtor é a governança interna. A defesa dele. Isso. É a manutenção de uma sólida pasta de evidências. Eu fico muito atenta a esse detalhe prático. Essa pasta de evidências acaba sendo mais valiosa que o próprio sistema, não é? Muito mais. Porque se o satélite do governo erra ou se a interpretação da imagem for dúbia, é essa pasta física ou digital que vai para a mesa de defesa. Estamos falando de guardar imagens de satélite antigas,
Contratos de arrendamento de décadas atrás, recibos de compra de insumos, notas fiscais de venda de gado dos anos 90. Tudo que comprove que aquela área já era produtiva em determinada época. Perfeitamente. É a materialidade dos fatos contra a presunção do sistema algorítmico. Bom, com o CAR feito e monitorado, o próximo nível de complexidade envolve as restrições espaciais dentro da Terra. E a primeira, e talvez a mais rígida delas, é a APP. A Área de Preservação Permanente. Exatamente. A APP funciona como o escudo protetor da natureza dentro da fazenda. É a faixa que garante que o rio não assoreie, que a terra não desmorone, que a água continue brotando. E o que me chama muita atenção na legislação é que ela usa uma fita métrica implacável. Implacável. A matemática não mente. O artigo 4º define faixas marginais muito exatas para os rios e qualquer erro de cálculo aqui gera passivo. Funciona assim para quem está visualizando. Para rios pequenos com menos de 10 metros de largura, a lei exige um escudo de 30 metros de APP de cada lado. Se o rio tem entre 10 e 50 metros de largura, a exigência sobe para 50 metros. Para rios enormes, com mais de 600 metros de largura, a proteção salta para gigantescos 500 metros de cada lado. É muita coisa. E para nascentes e olhos d'água, exige-se um raio mínimo de 50 metros. É uma engenharia de conservação muito precisa. É uma precisão matemática que não deixa margem para interpretação subjetiva. E o que é fascinante aqui é que o grande volume de multas não vem das beiras dos rios grandes, porque essas todo mundo vê. Fica óbvio, né? Sim, o perigo mora nas APPs esquecidas. O produtor muitas vezes foca nos recursos hídricos e esquece do relevo. A lei protege encostas com mais de 45 graus de inclinação, que são áreas de altíssimo risco de erosão, protege bordas de chapadas, topos de morros, qualquer área com altitude superior a 1.800 metros e nas regiões costeiras os manguezais em toda a sua extensão. Manguezais também, claro. Sim, intervir nessas áreas, construir uma sede, fazer uma estrada ou plantar capim sem estar respaldado por hipóteses raríssimas de utilidade pública ou baixo impacto é infração na certa. E aqui entra um conceito jurídico que é um verdadeiro campo minado para o mercado imobiliário. A natureza propter rem dessa obrigação. Essa é a armadilha clássica. Para quem não é do direito, propter rem significa em latim por causa da coisa. Trocando em miúdos, a dívida ambiental, a obrigação de recuperar essa APP destruída, não acompanha o CPF do fazendeiro que cortou as árvores. Ela gruda na terra. Gruda no imóvel. Se uma pessoa compra uma fazenda com a beira do rio desmatada, ela simplesmente herda o problema. O IBAMA não quer saber quem desmatou. Ele vai cobrar a recuperação do atual dono. E é exatamente por causa do peso brutal dessa obrigação que a lei trouxe um marco temporal estabilizador. Uma data que divide águas, 22 de julho de 2008. A famosa data mágica. A data mágica. Esse foi o dia em que o decreto 65114, que regulamentou as infrações ambientais, foi publicado. O Código Florestal estabeleceu que áreas que já tinham ocupação humana, as chamadas áreas rurais consolidadas, antes dessa data exata, teriam regras de transição. Em vez de exigir que o produtor recomponha os 30 ou 50 metros originais da beira do rio, a regra de recomposição se torna muito mais branda. É como se o legislador desse um desconto para quem já estava produzindo, de forma a não inviabilizar a economia agrícola do país. E esse desconto varia de acordo com o tamanho da propriedade, medido em módulos fiscais. Exato, o tamanho dita a regra. Para deixar bem claro, o módulo fiscal é uma unidade de medida estabelecida pelo INCRA que muda de município para município, refletindo o tipo de exploração econômica daquela região. Pode ser 5 hectares numa região metropolitana do Sul ou 100 hectares no interior da Amazônia. Então, uma propriedade pequena de até um módulo fiscal pode precisar recompor apenas 5 metros na beira de um pequeno rio, em vez dos 30 metros da regra geral. É uma redução brutal de passivo. É o pragmatismo jurídico operando na prática. Mas e este é o ponto crucial, esse benefício não é automático. O produtor precisa provar, inquestionavelmente, que a área já era consolidada antes de 22 de julho de 2008. Tem que ter lastro. Muito lastro. Voltamos àquela necessidade imperiosa de ter fotos de satélite da época, laudos agronômicos, comprovantes de que ali já havia pasto ou lavoura naquela data específica.
Sem prova documental robusta, a área é tratada pela regra geral e o passivo volta a ser gigante. E o interessante é que essa mesma lógica espacial, de proteger a propriedade através de cotas, se aplica à vegetação como um todo, mas com uma flexibilidade econômica bem maior. É aqui que saímos do escudo da APP e entramos na reserva legal, a famosa RL. A segunda grande sigla do dia. Exato. Se a APP é intocável e protege a água e a topografia, a reserva legal é como uma poupança de biodiversidade e carbono dentro da fazenda. Ela permite a exploração de madeira ou frutos, o uso econômico sustentável, desde que com um plano de manejo aprovado, claro. E as cotas dessa poupança variam radicalmente dependendo do bioma e da localização. A variação é gigantesca e reflete a tentativa do Estado de proteger os biomas mais pressionados. Na Amazônia Legal, a regra é pesada. Se a fazenda está em uma área de floresta, 80% da propriedade tem que ser mantida como reserva legal. O produtor só pode abrir 20% para lavoura ou pasto. 80%? É um compromisso enorme. Enorme. Se estiver no cerrado da Amazônia Legal, a exigência já cai para 35%. Em áreas de Campos Gerais, na mesma região, 20%. E para todo o resto do Brasil, do Nordeste ao Sul, a regra geral é de 20%. A gestão dessas porcentagens costumava ser um pesadelo burocrático, não é? No passado, registrar a reserva legal significava contratar engenheiro, ir ao cartório de registro de imóveis, pagar taxas altíssimas de averbação na matrícula, enfrentar filas, carimbos, processos que levavam anos. Um sufoco. Mas a legislação moderna trouxe uma inovação que eu acho brilhante. O registro no próprio CAR. O sistema eletrônico substitui a averbação no cartório. É uma desburocratização real que acelerou muito a conformidade. Sem dúvida, foi um alívio logístico tremendo. No entanto, a facilidade de registro não resolve o problema principal de quem não tem a área verde exigida. Se a conta não fechar, se o produtor lá no interior de São Paulo não tiver os 20% de mata nativa preservada, ele está em déficit. A conta chega. Chega. E a lei oferece 3 caminhos estratégicos para resolver isso. E a escolha do caminho dita o impacto financeiro da regularização no fluxo de caixa da propriedade. E eu notei nas fontes que as opções são bem pragmáticas. O primeiro caminho é literalmente colocar a mão na terra e fazer a recomposição. O produtor delimita a área e planta. O que é interessante aqui é o prazo estendido. Ele tem até 20 anos para concluir, precisando plantar no mínimo 1/10 da área a cada 2 anos. É um planejamento de longo prazo. E para não ser apenas um custo morto, a lei permite o uso de sistemas agroflorestais. O produtor pode intercalar árvores nativas com até 50% de espécies exóticas ou frutíferas, como café, cacau ou eucalipto, gerando uma renda paralela enquanto a floresta cresce. É a opção mais barata no longo prazo, mas exige dedicação, exige manejo contínuo. O segundo caminho é a regeneração natural, que basicamente envolve isolar a área, construir cercas, tirar o gado e deixar que a própria natureza faça o trabalho ao longo dos anos. Mas isso só funciona se o solo não estiver muito degradado e houver banco de sementes próximo. Tem que ter potencial natural ali. Exato. Já o terceiro caminho é a compensação. E essa é a rota preferida de quem tem terras caríssimas e altamente produtivas, onde transformar 1 hectare de soja em floresta representaria um prejuízo milionário. A compensação movimenta o que chamamos de mercado financeiro verde. Em vez de plantar na própria terra, o produtor pode ir ao mercado e comprar as cotas de reserva ambiental, as famosas CRAs, de um outro proprietário que tem a mata sobrando na mesma região e no mesmo bioma. Isso movimenta muito a economia. Ou ele pode comprar uma propriedade particular que ficou espremida dentro de um parque nacional ou unidade de conservação e doar essa terra para o governo. O produtor resolve o problema ambiental dele financiando a preservação em outro lugar. Essa arquitetura legal criou um mercado bilionário de ativos ambientais no Brasil. Mas existe uma cláusula na lei que frequentemente poupa os produtores de gastarem fortunas nesse mercado, que é o artigo 68, o direito adquirido em relação a desmatamentos antigos. Ah, o grande pulo do gato do Código Florestal. O artigo 68 diz o seguinte:
Se o dono da terra, ou mesmo o antigo dono, desmatou a propriedade no passado respeitando estritamente os percentuais que a lei exigia naquela época, ele não pode ser penalizado pelas leis modernas rigorosas de hoje. É uma proteção contra a retroatividade. Exato. Se nos anos 70 a lei exigia apenas 50% de reserva na Amazônia e ele abriu a metade da fazenda legalmente, ele não tem que recompor a área para atingir os 80% exigidos agora. Ele não ganha um passivo retroativo indevido. Mas tem um detalhe aí. A regra de ouro, né? É preciso provar isso com um farto material histórico. O ônus da prova é do proprietário, não do governo. É isso. E quando o proprietário não consegue provar, ou quando o desmatamento foi de fato ilegal e o déficit é incontestável, é aí que a situação fica crítica. E a saída estruturada para isso nos leva ao PRA, o Programa de Regularização Ambiental. Se a terra tem um passivo confirmado, o PRA atua como o escudo jurídico definitivo que o produtor pode e deve usar. Então, o que tudo isso significa? Na prática, como o PRA opera essa blindagem? O produtor descobre o déficit no CAR e decide aderir ao programa. Ele assina um termo de compromisso com o órgão ambiental. E esse documento é muito mais do que um cronograma de plantio, certo? A linguagem técnica o chama de título executivo extrajudicial. É essencial traduzir isso para a realidade prática. Um título executivo extrajudicial é, na verdade, uma confissão de dívida com força de execução imediata. Imediata? Imediatamente, se o produtor assinar e não cumprir o que prometeu, o governo não precisa entrar com uma longa ação na justiça para discutir o mérito da questão, chamar testemunhas e passar anos em audiências. O governo simplesmente executa a dívida e bloqueia as contas e os bens na hora. É um risco alto. É um compromisso seríssimo. Mas em troca de assumir esse risco e se comprometer com a recuperação, o Estado concede superpoderes defensivos impressionantes. E o pacote de benefícios compensa muito. Primeiro, sanções administrativas como multas milionárias aplicadas antes de julho de 2008 podem ter sua cobrança suspensa. E no final, se a floresta for recuperada, a multa se converte em serviço ambiental prestado e é perdoada. E vai muito além do financeiro, porque tem uma camada de proteção penal brutal aí. Sim, essa é a grande alavanca do PRORA. A adesão suspende a punibilidade de certos crimes ambientais tipificados na Lei 9.605, como destruir área de preservação ou impedir regeneração. Na vida real, isso significa que aquele processo criminal que tirava o sono do produtor, ameaçando até prisão, fica congelado na gaveta. Fica paralisado. Fica. Enquanto ele estiver regando as mudas e cumprindo o cronograma, a justiça criminal não avança. E ao final do plano, quando a área estiver restaurada, a punibilidade é totalmente extinta, a ficha volta a ficar limpa. É literalmente um tratado de paz com o meio ambiente e com a justiça brasileira. Agora, vamos trazer toda essa complexidade para o chão de fábrica das negociações imobiliárias, para o dia a dia do mercado de terras. Ótimo ponto. Imagina um produtor ou um fundo de investimento que vai comprar ou arrendar 10 mil hectares para plantar soja. O passivo oculto que gruda na terra, como a gente falou antes, transforma qualquer negociação feita à base de aperto de mão em uma roleta russa financeira. É o cenário perfeito para destruição de valor. Fazer uma transação dessa sem uma diligência ambiental profunda, também conhecida como due diligence, é um atestado de imperícia técnica. Com certeza. O comprador paga o preço cheio pela terra fértil e, na semana seguinte, descobre embargos do IBAMA no sistema que inviabilizam a colheita ou multas antigas que superam o próprio valor do metro quadrado. O comprador assume penalidades milionárias que pertenciam ao dono anterior. E depois, tentar reaver esse dinheiro na justiça comum contra o vendedor pode levar décadas. É por isso que a blindagem jurídica exige que o contrato de compra e venda ou de arrendamento seja cirúrgico. Não basta confiar na palavra. A diligência exige puxar o recibo do CAR, verificar se está pendente, cruzar o perímetro com os dados do IBAMA e dos órgãos estaduais de meio ambiente. Documentação completa. E as cláusulas do contrato precisam ser duras, sabe? Estabelecer descontos diretos no preço de compra referentes a qualquer passivo descoberto, ou criar condições suspensivas financeiras. Por exemplo, criar uma conta vinculada, um escrow account, onde o comprador segura 20% do pagamento e só libera o dinheiro para o vendedor depois que o CAR da fazenda for validado definitivamente pelo Estado. Essa é a sofisticação que o mercado exige hoje. E para quem está do lado de dentro da porteira,
descobrindo passivos e precisando organizar a casa para não perder valor de mercado, a melhor abordagem é sair da paralisia e tratar a regularização como um projeto corporativo. Em vez de achar que vai demorar 10 anos, o produtor pode adotar um plano de ação tático, concentrado em um ciclo de 90 dias. 90 dias. Sim, é um choque de gestão para estancar o risco. Esse cronograma de 90 dias desmistifica muito o pânico da regularização. Vamos dissecar como isso funciona na prática, semana a semana, com base no material que analisamos. A primeira fase, que vai do dia 1 ao 15, é focada puramente em diagnóstico. Não se assina nada, não se planta nada. Nada de impulso. A equipe técnica, usando drones e topografia de precisão, faz o raio-x da fazenda. Delimita com exatidão onde o rio passa hoje, onde passava em 2008, qual o tamanho real do déficit de reserva legal. É um momento muitas vezes doloroso, onde o produtor toma o choque de realidade e descobre que está irregular. O resultado desses 15 dias é uma matriz de riscos muito clara, separando o que é risco vermelho de autuação imediata do que apenas ajuste burocrático. Exato, o diagnóstico aterra as expectativas. A partir do dia 16, entrando na segunda quinzena e indo até o dia 35, a meta é construir e protocolar um CAR impecável. É a fase de evitar que os erros antigos se repitam. Fundamental. A equipe ajusta o perímetro da fazenda no sistema, evitando sobreposições com terras indígenas ou unidades de conservação, insere as áreas consolidadas com precisão cirúrgica e, simultaneamente, estrutura o coração da defesa. Monta a pasta de evidências com as imagens de satélite e documentos cartoriais antigos. Com o CAR protocolado e a casa em ordem digitalmente, entra a fase mais estratégica do projeto, que engloba os dias 36 a 60. É a hora de sentar na mesa de reunião e fazer contas. A hora da matemática. Se a matriz de riscos lá do começo mostrou que faltam 100 hectares de reserva legal, qual é a melhor jogada financeira? O produtor deve isolar 100 hectares de pasto e deixar regenerar, perdendo espaço para o gado? Deve plantar mudas e criar um sistema agroflorestal? Ou é mais barato e rápido ir ao mercado verde comprar cotas às CRAs de um vizinho? É pura modelagem financeira e agronômica cruzada. É o momento em que a decisão define o plano de negócios da fazenda para as próximas décadas. E, feita a escolha, a reta final dos dias 61 a 90 é a consolidação. É formalizar a adesão ao PRA junto ao órgão estadual, assinar aquele título extrajudicial assumindo o compromisso e, mais importante do que tudo, implementar uma governança contínua. A rotina, né? Estabelecer rotinas mensais para garantir que os funcionários não cortem árvores além do permitido para fazer cercas, ou que um fogo acidental não se alastre, destruindo todo o esforço de conformidade. É transformar a regularização de um evento pontual em uma cultura de empresa. É impressionante como o método e processo transformam o bicho-papão da lei ambiental em um centro de custos controlável. E caminhando para o encerramento da nossa análise profunda de hoje, o grande insight que extraímos de todas essas dinâmicas é muito nítido. Multas estratosféricas, embargos de áreas produtivas e negação de crédito na boca do caixa não são obras do acaso. Não são mesmo. Não é azar do produtor. Na atual era da informação e de satélites, essas penalidades são sintomas claríssimos de falha de gestão. Estar com um CAR totalmente auditável e ter os passivos mapeados não é apenas uma obrigação moral ou legal. É a chave mestra que destrava o crédito subsidiado e blinda o patrimônio contra perdas irrecuperáveis. Se conectarmos tudo isso com o cenário macroeconômico, o cenário maior, fica evidente que o jogo mudou. Não estamos falando de cumprir uma cota de árvores para agradar fiscais. Longe disso. Estamos falando de garantir a liquidez do ativo rural no longo prazo. Uma terra com passivo ambiental severo e não equacionado torna-se um ativo ilíquido no mercado institucional. Ela tem acesso restrito aos grandes fundos do mercado de capitais e apresenta um risco de compliance inaceitável para tradings de grãos. A conformidade não é um custo periférico, ela tornou-se o principal pilar da segurança financeira e operacional no campo. O que nos deixa com um pensamento final para provocar a imaginação de quem nos ouve. Algo para mastigar depois que nossa conversa terminar hoje. Pensem nisso. Imaginem um futuro que já está batendo a porta, onde a regularização ambiental deixe de ser apenas uma ferramenta defensiva para evitar multas do governo
e se torne o principal critério de precificação de terras pelo capital privado internacional. Uma mudança de paradigma. Total. Quando os satélites dos grandes fundos globais de investimento mapearem propriedades com reservas legais intactas, nascentes protegidas e passivo zero documentado, será que a conformidade estruturada se tornará o ativo mais valioso de uma fazenda, superando em valor até mesmo a sua própria capacidade de produzir toneladas de safra? Fica aí a reflexão. Agradecemos a toda a nossa audiência que mergulhou conosco nessa análise intrincada. Continuem questionando, continuem buscando entender as regras ocultas do jogo. E até a próxima profunda imersão.